E aí, pessoal, tudo bom? É um vídeo do Elementar. É a primeira vez que eu trago ele aqui. Eu já tinha separado um vídeo sobre trens que eu ia assistir, mas no final dos contos eu assisti sozinho. É a primeira vez que ele aparece aqui no canal. O título é Os apps, no caso o iFood, é meio óbvio, ninguém pede Uber Eats ou Rappi, todo mundo pede iFood. Estão acabando com os restaurantes e aqui está como. E aí me levanta a grande dúvida. Eu consigo pensar situações dos dois lados. Eu acho que ele vai falar sobre os apps, mas, tipo, motivos do porquê o iFood tá acabando com os restaurantes é porque, vamos ser sinceros, pessoal, é uma burocracia muito grande você sair de casa pra comer, né? É pra ter um momento legal, pra ter um momento especial. E aí você sai de casa. Mas quando você só quer comer uma comida diferente, você pede no iFood, é muito mais cômodo. E, sinceramente, é um estresse a questão da segurança aqui no Brasil, porque você tá saindo de noite, pra ir às vezes em lugares que você não conhece, principalmente em determinado horário, pra chegar lá e porventura tem um cover artístico de alguém cantando alto pra cacete, você não consegue nem conversar com a pessoa à tua frente. E você paga por isso. Não é opcional. Esse não é opcional. Ficam até de cara feia quando você pede pra ele tirar. E ainda tem uns 10%, às vezes, de um atendimento meio merda. Meio merda. Porque, vamos ser sinceros, ninguém tá muito feliz em receber um salário mínimo pra atender o público. Então, tipo, eu entendo dos dois lados, mas ou você vai pedir pra retirar os 10%, e aí tem que chamar gerente, porque aqui o serviço é diferente, e ela que tem que habilitar, que tem que permitir a retirada dos 10%, não são os garçons. E aí fica aquele sentimento meio merda. Você tá pagando mais caro por algo que você poderia ter em casa. Na maioria das vezes, porque a maioria dos restaurantes estão no iFood. São salvos muitas exceções de lugares interessantes, mas é uma aposta. Você vai pagar caro pra apostar e ter uma noite meio mais ou menos? Então, sei lá, estou em altas expectativas sobre esse vídeo. Os vídeos do Elementar são muito bons e eu acho que eu já falei pra cacete, né? Vamos pro que interessa, o cerne da questão, que é o vídeo. Os aplicativos de delivery vieram para revolucionar o jeito que pedimos comida. Principalmente depois da pandemia. Antes disso, existe até um certo receio de pedir delivery. Medo de comprar pela internet. Provavelmente você conhece algum familiar que tinha medo. E depois da pandemia, sumiu. Um paraíso. Preços baixos, entrega grátis e promoções irresistíveis. Mas alguém tá pagando essa conta. Por trás desses preços maravilhosos, existe um modelo de negócios que sufoca quem realmente faz a comida chegar na sua porta. Restaurantes tentando fechar as contas no fim do mês, apertado por taxas e regras que só favorecem o aplicativo, e entregadores, que enfrentam jornadas exaustivas, algoritmos misteriosos e remuneração cada vez menor. A gente viu pelos vídeos do Douglas, né? A gente pôde ver mais ou menos a questão dos valores e como eles demoram muito pra receber, às vezes, um pedido. E sempre me perguntei qual era a taxa do iFood. Porque, pô, é maravilhoso. Você tem uma publicidade automática, porque sua loja é recomendada pelo próprio aplicativo. Você não precisa ter o estresse de ter toda a logística. Ela já está pronta. De você ter um próprio app. Porque, tipo, imagina comigo. Quanto seria pra você pagar pra alguém fazer um sistema desse? Um aplicativo desse? Não é barato. E aí o restaurante vai se preocupar com isso. E tem aquela questão também, que, vamos ser sinceros, a nossa geração odeia telefone. A nossa geração odeia falar no telefone. Mensagem a gente até aceita, mas às vezes a gente só quer pedir a comida sem trocar mensagem. Sabe aquele sentimento de, vamos pedir pizza? Vamos. Liga pra lá. Esquece. Não quero mais não. Tem estresse de ligar. É meio bobeira, mas quanto mais fácil, melhor. E o iFood traz essa comodidade. Mas ela não vem barato. Com certeza não vem barato. E essa é a grande dúvida. Esse modelo está mudando a lógica do mercado de um jeito que ninguém percebe. Esse é o efeito iFood. E entender como ele funciona pode mudar completamente a forma como você faz o seu próximo pedido. Então, quem mais sofre com o efeito iFood? E como os restaurantes estão lentamente acabando com essa dependência? Bom. Eles se tornam dependentes mesmo, se tornam reféns do próprio aplicativo. E qualquer mudança eles têm que acatar, porque eles já estão lá. O mercado de delivery no Brasil tem um problema sério mascarado de benefício: as promoções predatórias. Para você, consumidor, é maravilhoso, mas você sabe o que acontece com o restaurante? Promoção, né? Promoção entre aspas, que as promoções do iFood é tipo, por R$2. Realmente, a comida tá por R$2. A entrega é 11. Porra. E tem outras promoções também que não fazem sentido. É tipo, todos os produtos da loja, aí você vai pedir o negócio, dá R$20. E o pedido mínimo é R$22. É uma safadeza do iFood. Mas não só do iFood, da própria loja, que joga o jogo. Mas eu nunca fui de pegar essas promoções do próprio aplicativo. Eu sempre mirei
em estabelecimentos que eu pedi antes. Foi uma boa comida, um bom atendimento, eu sempre pedi dos mesmos. É sempre voltar no histórico e pedir do mesmo lugar, não pesquisar novos. Sei lá, é mais cômodo. Por trás desses descontos absurdos, ofertas maravilhosas e entrega grátis, existe um sistema que sufoca pequenos restaurantes em todo o país. E só um recado antes, esse vídeo aqui não é um ataque ao iFood, mas sim ao que se tornou o modelo de negócios dos marketplaces de comida no Brasil. Mas como o iFood domina o mercado nacional com mais de 80% de participação de mercado... 80%. Você vê motoboy, você só vê eles com o negócio do iFood. Não sei se eles recebem, não faço ideia como que é o esquema. Mas é sempre eles fazendo propaganda pro aplicativo. É inevitável ele não se tornar o maior participante do problema. Para colocar em números, em 2022 o ecossistema da companhia movimentou 97 bilhões de reais na economia brasileira. Muito dinheiro. Impactando Quase mais de 0,5% do PIB do país. Para o dono de um restaurante que quer vender pelo aplicativo, o iFood funciona com 2 planos principais. O plano básico e o plano entrega. No plano básico, ele cobra 12% de comissão sobre o valor total dos pedidos e uma taxa de pagamento online de 3,2% quando o cliente paga pelo aplicativo. Ok, então não é só os 12%, mas somando com os 3%. E ainda tem a mensalidade meio irrisória de 130. Além disso, há uma mensalidade de R$ 130 para restaurantes que faturarem mais de 1.800 por mês. Essa mensalidade daí é irrisória mesmo. Se você comparar, um restaurante ele gera muito mais do que isso. Já o plano entrega oferece o serviço de entrega pelo iFood e aumenta a comissão para 23% sobre as vendas. Quase 10% a mais. Mantendo a taxa de pagamento online. Quase não, né? 11% a mais. Mas aí você não tem que se preocupar com o motoboy, com a entrega. Cara, são valores altos. Mas esses valores são sozinhos ou eles são reduzidos no imposto depois? Porque no final das contas você tem que pagar esse valor, essa taxa ao aplicativo. Mas teoricamente, na hora de passar o cartão, se você for pagar na entrega ou algo do tipo, é um preço cheio. E aí você tem 23% da comissão no plano entrega e talvez mais 12% no CNPJ depois. É muito dinheiro, é muita taxa em cima de taxa. E aumenta a comissão para 23% sobre as vendas, mantendo a taxa de pagamento online de 3,2% e a mensalidade de R$ 150 nas mesmas condições. Para um restaurante que fatura exatamente R$ 1.800, o iFood chega a custar 34,5% do faturamento. É muita coisa. Esse percentual é o suficiente para sufocar a margem de lucro de qualquer restaurante que depende exclusivamente do aplicativo para sobreviver. É muita coisa, e aí aquela taxa pequenininha de 130 se torna um motivo para aumentar tanto a porcentagem. Esse modelo de cobrança torna o iFood uma plataforma de alto custo para os restaurantes. É claro que o iFood tem suas vantagens. Para pequenos estabelecimentos sem ponto físico, ele pode ser a única fonte de renda. Mas para restaurantes que operam tanto online quanto presencialmente, essas taxas podem ser pesadas demais e acabam criando uma dependência perigosa do aplicativo, especialmente devido ao canibalismo do mercado. Uma coisa que eu vi em um dos lugares que eu pedi aqui na cidade, é que na entrega, na caixinha da entrega, tinha o nome do aplicativo do estabelecimento. É um negócio muito mais simples e tal. Mas por incrível que pareça, o valor não era a mesma coisa. Então, tipo, que legal, desconto. E aí, na hora, tipo, os valores eram mais baratos. Mas na hora que você ia pagar, a taxa de entrega tornava o valor igual ao iFood. É tipo, você não vai pagar no iFood, você vai comprar pelo aplicativo, porque você tá vendo os itens mais em conta. Mas aí, nesse momento, o próprio restaurante tenta montar em cima de você. É tipo, o iFood monta em cima do restaurante, e aí o restaurante, pra fugir disso, joga pra cima do consumidor. Que, né, é meio básico. Mas se eles dizem que você pode pagar mais barato pra não pagar a taxa do iFood, ou se não pagar à vista, e sim, outro exemplo, pra não pagar a taxa da maquininha, se no final das contas você tá pagando muito mais caro por um frete que no iFood você não pagava, no 0 a 0, quem sai ganhando é só o estabelecimento. Não sei. Tipo, vale a pena você que não conseguiu nem manter um público, não público, porque a gente não tá falando de televisão, mas uma clientela fiel ao seu aplicativo, você já tenta enganar ele de primeira assim? Pô, brasileiro é bicho ruim, brasileiro ele faz a conta, tudo certinho, ele olha e fala, mas no iFood eu tô pagando a mesma merda e eu ainda tenho o suporte da plataforma. Porra, eu vou comprar pelo iFood.
é meio básico. A gente faz as contas, pô. No mercado de aplicativos de entrega, o canibalismo do mercado ocorre quando as promoções online desviam clientes que normalmente comprariam na loja física para o aplicativo. Assim, o restaurante não ganha novos clientes, apenas desloca as vendas de um canal para outro. E ele recebe Isso menos pode por reduzir o lucro total, pois o restaurante paga taxas ao aplicativo e Sim. perde vendas diretas. Mas não fica sempre no 0 a 0, porque se nós formos pro estabelecimento, a gente vai ter que pagar os 10%, que seria o frete. Mas ainda tem o estacionamento, dependendo do lugar. Porra, no Brasil a gente odeia pagar estacionamento. Ninguém gosta disso. Mas aí tem o flanelinha. E se tiver o couvert, porra, mano, você vai ter que pagar uma grana pra esse negócio daí, que às vezes só tá te atrapalhando. Então, entende? Tipo, ninguém se ajuda nessa coisa, ninguém faz um negócio pra ficar bom pro cliente. E eu entendo que não é pra ser bom pro cliente, mas como é que você vai manter o negócio funcionando? Se as experiências... Olha só, se você ganha menos pagando no iFood, se você faz uma entrega pelo iFood, não uma pessoa indo no estabelecimento, você ganha menos. Mas se a pessoa for no estabelecimento, provavelmente a experiência vai ser pior. Então, tipo, não é só porque o iFood tá na promoção, não é só a promoção, mas porque o próprio estabelecimento às vezes não entrega o negócio à altura. E é isso. Além da pachorra de você ir pessoalmente lá e você ver uma porrada de entrega indo na frente do seu pedido. Ó, isso é comum pra cacete, tá? Que seriam mais lucrativas. Um exemplo claro de uma prática que representa bem a natureza do iFood é o Loop. Em 2019, o iFood lançou o Loop, seu próprio restaurante. Através desse serviço, o aplicativo passou a oferecer refeições a R$ 4,99 na primeira compra e R$ 9,99 nas seguintes, sempre com entrega grátis. Caracoles, franguinho grelhado a R$10? Não, falei até estranho, mas é barato, mano. Quentinha hoje em dia é 20, tipo, uma quentinha meio sem salada, meio tipo qualquer coisa, sabe? Seca. Isso impactou diretamente negócios menores, como o Bassabar. O restaurante que tinha pratos simples a R$ 14 se viu obrigado a competir com esses preços impossíveis para não perder visibilidade no aplicativo. R$ 5 é o preço de um salgado. Como a gente vai competir com isso? Como Caramba, ter lucro e R$5 servir salgado. uma refeição decente a R$ 10 sem taxa de entrega? Questiona mesmo. Alexandre Bassoli, do estabelecimento. E esse não é um caso isolado. E o pior, existe um truque por trás. Enquanto forçava seus parceiros a competirem com preços predatórios, o iFood operava o Loop fazendo acordos diretos com restaurantes de comida por quilo, encomendando grandes quantidades com antecedência e pagando adiantado. Então, provavelmente eles estavam vendendo essa comida a 0 a 0. Eles não tinham despesa, mas também não tinham lucro. A ideia, imagino eu, seria não quebrar os outros estabelecimentos, mas esses outros estabelecimentos estão na sua plataforma. É isso? Isso criava preços impraticáveis para praticamente qualquer negócio, exceto quando você é o dono de todo o ecossistema e não precisa lucrar nesse negócio específico. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, isso é uma espécie de dumping, uma prática onde produtos são vendidos abaixo do custo para eliminar a concorrência. A diferença é que quem paga a conta não são as plataformas, mas sim os restaurantes parceiros forçados a se adequar a essa nova realidade. A empresa lançou uma nota. O iFood esclarece que age de acordo com a legislação aplicável na Operação Loop e em suas demais atividades e que não compactua com qualquer tipo de prática ilegal. Tá, é que eu tô na perspectiva de que o iFood estava tentando quebrar empresas dentro do próprio iFood, o que não faz sentido. Aí ele tá perdendo lucro. Mas imagino eu, por isso ter sido lançado em 2019, época anti-pandemia, onde pouca gente usava iFood. Pô, vamos ser sinceros. Antes da pandemia, não era comum você pedir coisa em casa, era comum você ligar. Era comum você entrar em contato com um estabelecimento. E aí sim as coisas fazem muito sentido. Porque você quebra completamente esses restaurantes autônomos e o que sobra é o iFood, que é o que vende barato. E você fideliza pessoas comprando no iFood. Ok. Pensando na perspectiva de 2019, isso faz muito sentido. Pensando na perspectiva de hoje, que tudo tá no iFood, não faz sentido, mas tem que lembrar, 2019. O modelo de negócio desse serviço tem como base a utilização da capacidade produtiva ociosa de restaurantes e o agendamento de pedidos combinado à logística de entrega eficiente, o que resulta em refeições a preços mais acessíveis. Desde então, pelo que eu entendi, o Loop nem existe mais, mas foi uma jogada que deixou muitos Porque eu nunca ouvi falar sobre isso, eu fiquei me perguntando que porra era restaurantes essa. com as calças na mão, ou melhor, com um avental na mão. E nem precisa, né? O iFood hoje em dia é tão grande que eles não precisam trabalhar no 0 a 0 pra poder quebrar estabelecimentos. Todo mundo dentro do iFood já. O iFood age. E mesmo sem o Loop, o iFood continua dando trabalho, e não só para os pequenos.
Segundo uma matéria da BBC, um franqueado de uma grande rede de fast food contou que o iFood vende milkshakes com 50% de desconto. Eu percebi isso. Não mais. Agora o preço do milkshake tá normal. Mas já houve época em que você comprava algo no McDonald's e era mais barato você comprar um milkshake grande do que um refrigerante, refil. Porque o preço do milkshake no iFood era menor porque o próprio iFood, ele pagava em promoção, sabe? E aí você quebra as vendas do estabelecimento físico, porque é mais jogo você comprar no iFood. Pagando o valor cheio ao restaurante, mas afastando clientes da loja física. A advogada Patrícia Peck alerta que essa guerra de preços pode beneficiar consumidores no início, mas levar ao canibalismo do mercado. Caramba, impressionante ver o iFood, uma empresa, pelo que eu sei, é brasileira, jogando o jogo do capitalismo. Não esperava. Persistir. Então os restaurantes enfrentam um dilema: ou entram nas promoções agressivas e aceitam lucrar quase nada, ou perdem espaço para concorrentes com preços baixos. Para continuar vendendo, acabam aceitando condições ruins. E quanto mais dependem do aplicativo, mais ficam presos nesse ciclo, trabalhando mais e ganhando menos. Enquanto isso, as plataformas seguem lucrando com as comissões, independente de desconto ou não. E o lanche, cuzão? E o lanche? Eles são chamados de parceiros, empreendedores e até mesmo colaboradores. Mas a realidade dos entregadores de aplicativo no Brasil está muito longe desses títulos pomposos e elegantes. O que a gente vê diariamente é um exército de trabalhadores enfrentando uma rotina de precarização, mascarada por um discurso de autonomia e liberdade. Por outro lado, muitos veem nos aplicativos uma chance de renda rápida e flexível, sem chefe e sem horário fixo. Para alguns é uma escolha, para outros a única opção. Ainda mais de desemprego que tá o Brasil, né? Eu fico me perguntando, ainda mais pela experiência que nós vimos com o Douglas entregando iFood, o Douglas fazendo Uber. O Uber é muito mais esse sentimento autônomo do que o iFood. Porque no Uber você ativa em qualquer lugar e sempre tem pessoas. Sempre, o tempo todo. Você decide aceitar ou não, não tem problema. Mas no iFood você fica perto dos estabelecimentos e tem a chance muito grande de não te notificarem porque você não tem o score alto. Aí você fica lá, há muito tempo, uns 40 minutos esperando pra talvez vir alguma coisa e você ganhar R$6. Não tem um lance da distância. Sabe? A entrega é mais longe, assim como uma viagem é mais longa. Não, era sempre o mesmo valor, R$6, R$6, toda entrega R$6. Tudo bem que a gente tava vendo do de bicicleta, mas imagino que o limite de entrega da loja seja fixo. E não vai fugir muito do padrão de, 5 km de área. De qualquer forma, os números são alarmantes. De 172 mil entregadores em 2019, o Brasil saltou para 645 mil durante a pandemia. Uma explosão que veio acompanhada de uma queda dramática na remuneração. Onde antes se pagava 6 vezes mais por quilômetro rodado, hoje os valores despencaram, enquanto tem muito a mais carga gente horária trabalhando. praticamente dobrou. Para entender como funciona o sistema, é preciso conhecer as duas categorias de entregadores, os nuvem e os operadores logísticos, ou OL. Os nuvem representam 57% dos entregadores e podem escolher quando ficar disponíveis, mas tendem a trabalhar nos horários de pico dos restaurantes para garantir mais entregas. Já os OL, que são 43%, seguem escalas fixas definidas pelo responsável da operação e precisam cumprir horários e jornadas específicas. Como explica um entregador, o nuvem é autônomo. OL tem compromisso com o iFood. Esse sim tem que cumprir horário e jornada de trabalho com dias trabalhados. Mas aí recebe um fixo por isso, não? É uma dúvida genuína, porque o nuvem ele recebe por entrega. E se o OL ele tem que cumprir horário, ele é pago por hora, imagino eu. Mesmo se ele não for chamado, imagino eu. A jornada de trabalho ultrapassa os limites legais estabelecidos pela CLT, que determina no máximo 44 horas semanais. Para os nuvem, a carga horária pode chegar a 72 horas semanais, já que costumam trabalhar 12 horas diárias, 6 dias por semana, para maximizar os pedidos. A gente trabalha das 11 às 11, 3 turnos direto, almoço, café e janta, relata um dos entregadores. Já os OL seguem uma rotina de até 66 horas semanais, divididas em 3 turnos diários com 20 minutos de intervalo por turno. Mas calma que fica pior. Segundo um artigo de Pamela de Oliveira, dependendo da escala, o aplicativo faz login do trabalhador automaticamente no início do turno e o desconecta no final, impedindo-o de ficar offline durante o turno. Caso não esteja acessível durante o horário, é considerado uma falta.
O mesmo acontece se o telefone estiver desligado no início do turno. A hora que eles precisarem, tem que estar disponível. Obrigado a ficar disponível naquele turno. Vira bagunça. Cara, mas eu sinto que essa bagunça acontece justamente porque não tem concorrência. É só iFood, é só esse aplicativo. Pô, 80% do mercado. E o Brasil é gigante. Eu imagino que tenha muito mais pelo Sudeste, Sul e o Nordeste. Para bem dentro do país como Centro-Oeste e Norte, eu acho difícil o iFood atuar tão forte. Mas ainda assim, 80% do mercado. Como é que eles vão poder competir preço se não tem competição? E aí vira isso. Monopólio, ué. Eles são os únicos. Enfim, que doideira. Eu entendo que existe a possível regulamentação, uma CLT para eles, mas também imagino que o entregador não queira isso. O sentimento autônomo, mesmo que possa ser uma farsa, não sei, cara. Não sei. A forma de resolver isso seriam leis anti-monopólio. Difícil. Esse sistema mais parece o que é chamado em inglês de chain gang, onde prisioneiros ficavam acorrentados a bolas de chumbo abrindo valas. A diferença é que o entregador é uma pessoa honesta que só quer ganhar a vida. O controle sobre os entregadores é feito por algoritmos que rastreiam e avaliam constantemente o desempenho, influenciando quem recebe mais pedidos. Para os OL, isso significa cumprir escalas rígidas e estar sempre disponível nos horários programados. Já os nuvem precisam manter uma boa avaliação para ter prioridade nas entregas. No fim, a promessa de autonomia é limitada pela necessidade de seguir as regras do algoritmo, e isso significa ter que ficar online por longos períodos para garantir uma renda suficiente. O que a gente viu, foram 6 horas de trabalho para 4 entregas. O tempo entre uma entrega e outra era altíssimo, era bizarro. E pô, você ficar refém de um algoritmo também, nossa. O mais preocupante é que essa precarização atinge especialmente os mais vulneráveis. A pesquisa revela que a maioria dos entregadores entrou nesse trabalho por causa do desemprego. Começou a pandemia e fui demitido. Foi a única forma que achei de ganhar dinheiro, relata um entregador. Você fica É condicionado o retrato isso. de uma categoria que carrega nas costas o peso de um modelo de negócio que transfere todos os riscos e custos para o mais frágil. Enquanto as plataformas maximizam seus lucros, são os entregadores que arcam com tudo. A moto, a bicicleta, o combustível, as manutenções e, claro, sua própria saúde. O iFood busca lucro, isso é normal. O problema é que, sem concorrência, ele dita Exatamente. todas as regras. Os entregadores não Foi exatamente o que eu falei. Obrigado, Elementar. Mas o problema não é não é regulamentado o trabalho dos entregadores. Mas porque não existe concorrência. Todos os entregadores são do iFood. Aí não existe você parar de entregar pro iFood pra entregar no outro, ou se não, entregar nos dois ao mesmo tempo. Porque ninguém pede Rappi, ninguém pede Uber Eats. O Uber Eats faliu, se não me engano. E como é que você vai convencer a pessoa a parar de usar o iFood? Essa aqui é a questão. Se é cômodo, entende? A alternativa que eu consigo pensar seriam os aplicativos próprios do próprio estabelecimento. Ou aplicativos regionais. Tipo, alguém mora em Cabo Frio e lá tem um aplicativo só da cidade, com os restaurantes da cidade. Todo mundo adiciona para um único aplicativo regional, municipal, seja o que for. Mas você entende que as coisas são mais fáceis de mexer? Em vez de um aplicativo como o iFood, que não tá nem aí pra nada. Mas também tem que ser justo, né? Não adianta nada fazer o esquema que fizeram aqui, que você baixa o aplicativo, os itens são realmente mais baratos, e na hora do vamos ver, na hora do pagar, a taxa de entrega é R$20. E aí fica a mesma coisa, ou se não, mais caro que no iFood. Então, uou, muito obrigado. Baixei e vou desinstalar. não têm escolha. Ou aceitam as condições do algoritmo ou ficam sem trabalho. No fim, a estratégia é simples: atrair, dominar e espremer. A promessa de independência para os entregadores se transforma em uma forma de exploração moderna, onde o trabalhador assume todos os riscos sem nenhuma garantia em troca. E eu não quero aqui nem discutir sobre regulamentação, se a CLT é justa ou não, e sobre o se não tá bom para você, vai fazer outra coisa. É o que outra coisa. Tem que levar em consideração também que a minha geração, pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, pessoas na casa dos 20 anos, elas têm que trabalhar, mas não tem trabalho. E se você quer trabalhar, você precisa ter experiência anteriormente. E aí me diz qual o trabalho que não pede experiência anterior. Trabalho de aplicativo. Você faz sua conta e beleza, agora você tem emprego. Então se torna um condicionado. Você tem essa alternativa. E você fica nela, porque não tem emprego disponível, cara. Não tem. E aí, se você reparar, muitos dos entregadores são pessoas na casa dos 20 aos 30 anos. Tu não vê o velhaco fazendo isso. Porque velhaco tem emprego estável, tem carreira. É uma consequência direta a como tá o estado do país hoje. Não é só culpa do iFood. Tudo bem que, no final das contas, sempre quando a gente para pra ver o verdadeiro culpado é sempre o Estado, mas, porra, um desemprego absurdo que tá, né? Porque acaba se tornando um assunto bem politizado. E a solução
não é Sim. Eu acabei de falar a frase política. E aí ele vai lá e fala tão isso. simples, mas tenho certeza que precisa melhorar. E eu vou ser bem sincero, eu não uso o iFood e nenhum outro aplicativo de entrega. Para mim, não faz sentido colocar um intermediário quando posso falar direto com o restaurante e apoiar o negócio local. Mas é porque a sua geração é assim, elementar. Thales, por incrível que pareça, atender o telefone pra mim é um incômodo. Se a pessoa pode mandar mensagem, por que ela tá me ligando, sabe? Eu vou ver a mensagem quando estiver disponível. E aí é a mesma coisa, eu vou ligar pro estabelecimento se eu não ligo pra ninguém. O sentimento que eu tô incomodando alguém, sendo que não faz sentido nenhum. Mas é a falta de costume de ligar, entrar em contato. E no iFood não tem acesso, não tem comunicação nenhuma. A menos que haja algum problema. Você pede, você seleciona, bota o endereço e paga. Às vezes paga pelo próprio aplicativo. E é cômodo. E as pessoas se acostumaram com isso. Eu tinha um exemplo agora na minha mente, mas acabei por me esquecer dele. Tinha um outro exemplo de situações assim. Mas enfim, em resumo, a minha geração não gosta disso. Eu tenho certeza que não sou o único que não gosta dessa burocracia pequena. Mas na sua geração era de uma época em que ligar pra pizzaria era comum, sabe? Você pegar aqueles panfletos de estabelecimento, de restaurantezinho, pra fazer pedido entrega, era bastante comum. Hoje não. Cara, o que eu tava na cabeça? Eu tinha alguma coisa, uma ideia certinho, um exemplo. Era um exemplo, era algo que aconteceu, mas agora não me recordo, né? Não me recordo. Enfim, por isso que é mais fácil. Não mais fácil, mas se for pra... O público está acostumado. Quem consome está acostumado a você fazer o pedido sem nenhum contato. Ah, lembrei do exemplo, depois eu falo. O público, para de falar, a clientela já está acostumada a você fazer o pedido sem nenhum contato humano. Por conta disso, se você não fizer uma alternativa igual, as pessoas não vão querer. Você tem que fazer um aplicativo que tenha o mesmo zero contato. Mas é um saco fazer login em todo aplicativo diferente que você tiver. Por isso que eu imagino em alguma coisa regional, em alguma coisa municipal. Pô, eu moro na cidade de Cabo Frio, aqui nesse aplicativo de Cabo Frio. Eu moro aqui, eu não vou ficar mudando de cidade toda hora. Tem um estabelecimento, eu faço login uma vez e tal, e as taxas são bem menores. A manutenção geral é bem menor, não é um aplicativo de dimensão nacional. É algo muito, muito contido. E o exemplo que eu tava na cabeça é, quando você vai no McDonald's, você, o que eu digo é você, público. Você vai no atendimento ou você vai naquela TVzona pra você fazer o seu próprio pedido? E aí? É muito mais cômodo. Você escolhe as coisas bonitinho, você tem o tempo que for pra entender os preços, fazer a conta de, putz, não, calma aí. Comprar o combo tá meio merda. Eu vou pegar só o hambúrguer separado, eu consigo pegar 2 ou 3 no preço do combo. Mas faz essa conta aí com atendimento, com uma pessoa te atendendo. A pessoa começa a ficar puta. A pessoa começa a falar, ó, tá atrasando a fila. E ainda tem aquele, tipo, que é um adicional. Tu só fala não. Você quer fazer o negócio o mais rápido possível. Enfim, isso é um reflexo da nossa geração. A gente não gosta desse contato. Se a gente puder não ter contato, melhor. E é meio paia dizer isso. Não vou negar, é meio paia. Mas é o que acontece. E se tornou normal. Ainda mais depois da pandemia. Tudo se tornou mais separado. Enfim, sei lá, eu sinto também que as pessoas têm meio receio de dizer isso também. De que não gosta de atendimento ao público. Acho um saco. Mas é real. Além disso, esse modelo não é justo para o restaurante, que acaba pagando uma comissão bem alta. Quando eu trabalhei em restaurante, percebi que não era vantajoso para o estabelecimento, mas entendo que tem muitos pontos positivos para o cliente que está na outra ponta, como descobrir novos restaurantes e a facilidade de pagamento sem criar cadastro toda vez que for fazer um pedido. Sim. Mas para mim é muito mais vantajoso pagar menos acessando o aplicativo dedicado de um determinado restaurante ou pedir pelo WhatsApp mesmo, do que Cara, pedir pelo WhatsApp, no pior das contas, é até mais fácil. Mensagem não gera tanto estresse. Mas o aplicativo, desde que o frete esteja justo... esperar descontos malucos do iFood sabendo que alguém tá perdendo dinheiro naquela transação. Mas e os restaurantes? Será que eles vão continuar reféns dessas comissões abusivas? E o que eles podem fazer para não depender desse sistema? O modelo de negócio dos aplicativos de entrega criou um ecossistema que parece funcionar para todos. Clientes que adoram promoções e acionistas que lucram com cada pedido. Mas no meio disso estão restaurantes e entregadores, que arcam com altos custos e riscos sem controle sobre o valor do seu trabalho. Isso é. Apesar de alguns restaurantes conseguirem margens altas e fazerem o modelo funcionar, a maioria acaba presa em um ciclo de promoções predatórias e comissões sufocantes. Mas uma tendência começa a ganhar força: os aplicativos próprios. O número de pedidos feitos diretamente nos restaurantes através de site e aplicativo próprios, telefone ou WhatsApp
aumentou 11% no primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período de 2023. Tem uma pizzaria que eu comprava em 2021, nessa época, e o entregador era, não sei se era dono, mas era alguém da própria loja. Era um negócio familiar, uma pizzaria familiar. Os preços eram mais baratos no próprio iFood, então isso chamava atenção. E toda vez que você recebia a sua pizza, quem entregava era, cara, eu acho que era o dono. Não tô zoando, eu acho que, tipo, a esposa dele fazia as pizzas e ele entregava. E ele falava, olha, se você quiser entrar em contato no WhatsApp, é muito mais barato, a gente consegue um desconto e a gente entrega até com refrigerante de graça. Cara, a partir desse momento a gente só chamava essa pizzaria pelo WhatsApp, principalmente porque em Cabo Frio ainda, na época eu morava com meus pais, então quem fazia esse trâmite daí não era eu. Mas você entende que na entrega você fidelizou um cliente, ele para de pedir no iFood, começa a pedir diretamente com você. Mas o iFood virou a sua propaganda. Você não gasta em marketing, você não gastou em um aplicativo próprio, você fez sua propaganda e a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. Algo muito simples, sabe? Funciona. Eu ainda acho que a interface sem mensagem, onde você escolhe compra, assim como do iFood, é ideal, cômoda. Todo mundo se acostumou a isso. Mas quem tem dinheiro para investir em um aplicativo desse ou alguma estrutura como essa? Enfim. Os resultados são interessantes. A La Guapa, rede de empanadas artesanais, criou seu aplicativo próprio em 2021 e as vendas nesse canal, que representavam 4% quando começou, atualmente chegam a 20% da receita do negócio. O aplicativo é uma grande ferramenta de relacionamento que permite conhecer CPF por CPF, entender o consumo de cada cliente e poder inovar em cima disso, explica Benny Goldenberg, um dos administradores. A economia é igualmente boa para os estabelecimentos e para os clientes. Sem as taxas dos intermediários, os pratos chegam a custar 20% menos nos canais próprios dos restaurantes. É exatamente a Como taxa de explica lá. Paulo Solmuth, presidente da Abrazel, essa estratégia deixa o mercado mais interessante, porque o restaurante tem mais facilidade na oferta, entregando um produto bom e mais barato. É importante destacar que os restaurantes não precisam desenvolver um aplicativo próprio. Eles podem simplesmente contratar um serviço white label. Nesse tipo de aplicativo próprio, o estabelecimento paga uma assinatura mensal para ter um aplicativo próprio de delivery, mas sem as comissões salgadas dos agregadores como iFood, além de poder personalizar com a sua marca própria. Só que a grande vantagem do iFood é oferecer um ecossistema completo. Ele traz visibilidade, conecta o cliente ao cardápio, processa o pagamento e ainda encontra um entregador. Tudo integrado. Mas ter um aplicativo white label é show, hein? É show. Resolveria algumas questões, ainda não do login, mas algumas questões. O restaurante questões. só precisa cozinhar. Claro, essa comodidade tem um preço alto. Já com o aplicativo próprio, o custo inicial é maior. E o desafio não é só entregar, mas fazer com que as pessoas conheçam e usem o aplicativo. Mas aí na entrega do aplicativo do iFood você fala sobre outro aplicativo. Não é tão difícil. O público que compraria com você é o público que está sendo diretamente atingido pelo seu aplicativo. Não faz sentido fazer marketing, sabe, sobre um público que você nem sabe se tem interesse no seu restaurante. O que pode significar investimentos em marketing. Para negócios que estão começando, o iFood ainda pode ser um bom ponto de partida para construir uma base de clientes. Mas para o restaurante já estabelecido, ter o seu próprio ecossistema não só é mais lucrativo, mas te coloca no controle do negócio. Mas para isso ele precisa ter um sistema próprio de pedidos, de entrega e atração de clientes. Alex Pinto, diretor de marketing da IMC, dona do KFC e Pizza Hut, alerta. Foi mal, Alex, você teve um azar muito grande. É preciso ter um conjunto de capacidades, como logística, suporte e qualidade, que custam caro e tomam tempo até amadurecer. Avalia BX. Que nome, cara. Não basta só criar um aplicativo. É necessário todo um ecossistema para garantir uma boa experiência ao cliente. O mercado entende que os canais próprios não vão substituir completamente os agregadores como iFood e Rappi, que seguem sendo a principal escolha do consumidor para pedidos online. O diretor do Rappi Brasil, Felipe Criniti, argumenta que a penetração do delivery no Brasil ainda é baixa e há espaço para o canal crescer no país. Mas segundo Aquiles Hasegawa, especialista entrevistado no ConsumerCast, existe um caminho estratégico para lidar com essa dependência dos marketplaces e trazer esse cliente para o seu aplicativo próprio. Ele explica. Trabalho muito com marketplace para captação, né? A gente captar dentro do marketplace, eu acho que é uma realidade que você não consegue mudar, principalmente que a gente tem um player muito forte hoje, né? Que detém o mercado quase inteiro, então você tem que correr junto com esse cara para captar o seu cliente. Depois disso a gente traz o nosso aplicativo próprio para você poder estabilizar seu custo, né? Aquiles detalha o impacto financeiro
Tá, mas ele acabou de falar exatamente o que o Elementar falou. Tudo bem que eu imagino que o Elementar tenha ouvido ele antes, mas é uma lógica meio automática, né? Primeiro você vende pelo iFood, quando você vende, se você tiver um entregador próprio, você fala pro seu entregador mencionar o próprio aplicativo. Ou se não vem no próprio, na própria caixinha, sabe? A pessoa escreve seu nome à mão. Poxa, bom almoço, Rodrigo. Tomara que esteja ótimo. E aí embaixo bota, se quiser desconto do aplicativo. Pronto, acabou, tá ligado? A pessoa, ela valoriza o que tá escrito à mão. E você não gasta com gráfica. Vamos ser sinceros, escrever um negócio dura 20 segundos. Pô, não é uma grande Dos coisa. marketplaces e a importância de direcionar clientes para o canal próprio. Se você pegar hoje um percentual de marketplace, 12%, você coloca isso na ponta do lápis, você fatura 10 mil, é R$ 1.200 no seu bolso que você está gastando com a entrega dentro do marketplace. Isso se você tiver seu entregador próprio, né? Se você tiver a logística deles aí, vai para 30%. A cada 10 mil que você vende, você passa 30 para o marketplace. Então, o caminho é esse. Capta no marketplace, transfere para o seu canal próprio e fideliza o cliente lá. Essa abordagem mistura o uso estratégico dos marketplaces com... Mas aí a gente também tem a situação de que o iFood é um bom aplicativo. Ele é muito bem feito. E às vezes comprar alguma coisa num aplicativo meio bomba, tipo, aqui é bonitinho, sabe? É bonitinho, tu olha, tudo bem que parece o aplicativo do governo. Parece muito o aplicativo do governo. Mas não vai dar pra ter o mesmo nível de qualidade. E aí você fica meio duvidoso da sua compra. Essa abordagem mistura o uso estratégico dos marketplaces com o desenvolvimento de canais próprios. Aqui eles destacam que o segredo está em captar o cliente nos grandes aplicativos e em seguida direcioná-lo para o canal direto do restaurante, onde o custo é menor e o lucro maior. Aqui em Novo Hamburgo tem uma lancheria que faz exatamente isso. Eles colam na parte de dentro da embalagem um adesivo que diz para o cliente pedir pelo aplicativo deles numa próxima. Um bom aplicativo, pois isso gera desconto. O futuro desse mercado tá, portanto... Um bom aplicativo, bonitinho. Mas é aquilo, né? Se você pagava 20% ao iFood, você bota 10% de desconto na compra pelo aplicativo. Porque aí 10% é seu, 10% é o cliente. Você dá motivo pro cliente não comprar pelo iFood. Que até agora o único que toma na cabeça é o estabelecimento. Qual motivo você dá ao cliente de não pedir pelo iFood? Enfim, o motivo tem vários também, né? Tá ficando meio ruim. Tanto numa possível estratégia híbrida. Os aplicativos com suas taxinhas e promoções que esvaziam os bolsos dos restaurantes ainda ajudam a atrair clientes que adoram o desconto. Mas é nos canais próprios que os donos dos restaurantes realmente ganham dinheiro e criam clientes fiéis. Quem souber equilibrar os dois lados vai se dar bem. E o que você acha desse assunto? Você usa o iFood ou é como eu que bato um papo com a atendente da lanchonete pelo telefone? Odeio fazer Comenta aqui abaixo e não deixa de me dizer o que achou desse vídeo. Muito e para bom, garantir o seu Nomad Expert... Mas ao mesmo tempo em que você não dá motivo para a pessoa sair do iFood e ir para o seu aplicativo, muitas vezes vários estabelecimentos não dão motivo para a pessoa sair do iFood e ir para o estabelecimento. Não são só as promoçõezinhas que você encontra no aplicativo, mas já pararam para pensar que, porra, meu irmão, eu não aceito pagar 10% para um atendimento que às vezes foi bem mequetrefe e esses 10% serem muito mais caros do que um frete. Eu acho horrível ter que pagar R$15 de frete. Quando o frete é até 10, eu falo ok, mas tem lugares que o frete é 15. Você acha que eu compro? Eu não compro, pô. Já é caro o produto, eu vou pagar R$15 de frete. E aí você sai, vai ter uma noite de comer pizza e tal. Uma pizza grande, vão lá, uns R$70, você junto com alguma coisa, junto com refrigerante. E aí vamos dizer que a conta deu 90 conto. R$9 de atendimento, R$9 pro garçom, pro cara que pegou da mesa e jogou na tua mesa. Eu sei que é paia falar isso, mas não ajuda, né? E aí você contrata um cover que às vezes a pessoa nem quer ouvir. A pessoa foi lá só pela comida. Ela viu no Instagram, gostou do estabelecimento, falou, puta, sexta-feira eu vou lá. E aí sexta-feira é o dia que contrataram alguma coisa e você chega lá e tem que pagar. Ah, mas eu vim aqui só comer, eu não tô nem ouvindo o negócio. Já teve local que foi uma dor de cabeça, porque o cara tava tocando uma outra área, o som tava vindo de alto-falante, tipo, era um restaurante grande. E eu ouvindo no alto-falante e tal, e me cobraram no final R$40 por pessoa, o cover. A gente tava em 4 pessoas. E o som tava saindo do alto-falante. Irmão, eu pensei que era uma gravação do YouTube. Eu pensei que era uma música do Spotify. E aí eu vou pagar R$120 por um show que eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí esse show, ele acrescenta o valor da comanda toda, que vem nos 10% do garçom, que não fez o básico de te atender bem. Enfim, soma isso com o fato de que é uma merda achar estacionamento. Tem toda a complicação dos horários e tudo mais. Tem trânsito, enfim.
a pessoa decide ficar em casa. E aí quem sai perdendo é o estabelecimento. Que situaçãozinha, mas tem que olhar um pouco pro simples, sabe? Por que as pessoas não vêm tanto pra cá? Ah, meu irmão, eu já acho que ficou meio nítido que quando eu sou mal atendido eu fico puto. Eu não pago esses 10% nem por um decreto. Eu arranjo problema, aliás. Porque tem muito lugar que odeia tirar os 10%. É impressionante. Enfim, estou falando demais. O vídeo tem 20 minutos e eu consegui falar por 48 minutos. Obrigado eu por ser muito chato. Mas imagino que eu não seja o único que passa por esse tipo de situação. Enfim, dinheiro, né? No final dos contos, pô, ficar gastando com coisa e não ser bem atendido, tá maluco? Eu que não. Deixa eu só ver os comentários aqui agora, me veio uma dúvida. Sobre isso do iFood, é interessante ver que tem uma pizzaria aqui perto de casa, que pelo iFood é mais caro os preços. É mais caro os preços. Mas quando eu pego o Zap do estabelecimento, o negócio diretamente sai mais barato. Sim, exatamente. Na minha cidade chama Batatais. Que nome é esse? Que é 70 mil lá de Ribeirão Preto. Tem um app próprio criado por um morador aqui. Batatais Food. E com isso não é cobrado taxas. A cidade toda usa. Exatamente. Existem alternativas. Não sei em outros países, mas no Brasil, especificamente no Rio e São Paulo, o que está quebrado, o comércio noturno, é a insegurança que tange a violência e criminalidade. Exatamente. As pessoas avaliam o ato de sair, se colocar à mercê da degradação social ou ficar em casa sob o conforto de assistir um filme em um streaming, após sua refeição, entre amigos ou apenas família. Onde também podemos variar com várias espécies de jogos. Ok, já entendi qual é o seu comentário. Comércio noturno é apenas mais uma vítima do governo que não prioriza a segurança. Exatamente o que eu falei, meu Deus do céu. O pior é que um belo dia você decide sair da rotina e vai a um restaurante, chegando lá você depara com preços altos, comida ruim, péssimo atendimento e o pior de tudo, as cobranças taxas de 10%. Que bom. Eu não sou o único que fica extremamente incomodado com isso. Como que garçom recebe dinheiro? Não faço ideia. Me desculpa, mas isso daí é uma responsabilidade do restaurante. Se você paga alguém só com os 10%, puta merda, né? Enfim, se você não tem público, aí o problema é seu. Se você não tem cliente, é porque algum problema tá ali. É porque é caro, é porque o atendimento não é legal. Tanta coisa. Enfim, pelo menos um comentário que mostra que eu não sou o único que me incomoda tanto em sair de casa ultimamente. E aí fica cômodo você pagar o iFood, mesmo não sendo lá aquele serviço tão bom quanto já foi um dia. No final tá tudo muito ruim, né? Tá tudo muito ruim.